Glória a Deus, boa noite, graça e paz. Deus é bom, o diabo não presta, amém? Mais uma vez a gente está de volta para compartilhar uma mensagem da parte do Senhor, né? Da palavra de Deus para os nossos corações, amém? Então a gente gravava sempre com frequência, mas agora a gente parou mais um pouco. Mas a gente não parou, a gente está caminhando, a gente está avançando em Deus, a gente está correndo no Senhor, a gente está atento às instruções de Deus, porque isso faz parte da nossa vida, amém? Então, querido, ou boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você for ouvir essa mensagem. Eu oro em nome do Senhor Jesus para que por meio dessa mensagem o Senhor alcance teu coração, o Senhor supra necessidades na tua vida, amém? E vamos à palavra, Provérbio 16, querido. A gente vai ler Provérbio 16, versículo 1, que ele começa a dizer, dizendo, ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Né? E essa capacidade, essa habilidade, né, de planejar, de ter criatividade, ela foi concedida por Deus para o ser humano. Não importa, querido, o credo religioso dele, não importa se ele tem assim, conhecimento do Senhor, sabe? Se ele tem uma criatividade, a capacidade de idealizar coisas, de planejamento, de planejar, sabe? Foi Deus que deu para ele, amém? A grande liderança de uma nação, sabe? Eles têm grandes planejamentos, ideias. Agora, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Nem toda ideia ou planejamento da gente vai ter a aprovação do Senhor. Amém? É bom a gente aprender isso. É bom a gente ver isso dentro da palavra, porque a gente vive consciente disso. Amém? Então, ao ser humano foi concedida, foi dada a capacidade, a inteligência de planejar, de fazer planos, de idealizar, querido. Mas o resto do versículo ele diz assim, ó, entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Ou seja, eu posso planejar, eu posso idealizar, ou seja, fazer planejamentos, mas a palavra final, ela vem do Senhor. Ela vem de Deus. Não importa, querido. E a gente vê nos últimos tempos, na atualidade, sabe? A gente vê muita gente cheio de ideias, de inovações, de planejamentos. Planejamentos para o fim do ano, planejamentos para ano novo, para início de ano, planejar ideias. Mas não atenta para uma coisa que está esquecendo de ouvir o Senhor. Amém? E isso é sério, querido. Isso é advertência para a gente. Isso é sério, Pai. Para a nossa vida, querido, isso é muito sério. A gente vê grandes lideranças da nação, sabe, idealizando planejamento, e você vê que tem planejamentos, ideias, querido, que você sabe que não tem a aprovação do Senhor. Amém? Então, querido, isso é para a gente cair na real, para a gente... A Bíblia diz, querido, que nós somos cooperadores do Senhor. E a gente pode, querido, entrar nessa guerra, entrar nessa batalha, sabe, tendo uma vida de oração, de intercessão, rogando ao Senhor, rogando uma intervenção de Deus, querido, em situações, em planejamentos, em ideias, sabe, para que não venham ser executados, porque muitas vezes planejamentos, ideias, sabe, que não favorece uma nação, que não favorece um estado, que não favorece um município.
Eu quero começar já alertando a gente para essas coisas. Para que a gente caia na real, querido. Para que a gente, sabe, passe a ter uma vida mais intensa de oração, uma intensidade mais na vida de comunhão e relacionamento com Deus, querido. A Bíblia diz, e procurai compreender qual a vontade de Deus. Então a gente precisa, para mim procurar, sabe, querido, eu vou ter que me movimentar, ter um movimento, ter um esforço, procurar compreender, entender a vontade do Senhor para a minha vida, para a minha família, querido. A vontade de Deus, querido, até mesmo para a nação, para tudo, meu irmão, para tudo, em tudo nós dependemos de Deus, querido. Em tudo, querido. Nós dependemos do Senhor. Sabe por quê, querido? O nosso governo não é terreno, o nosso governo não é humano, o nosso governo, o governo da igreja, querido, é Deus, o governo da igreja é do céu. O nosso governo, o meu governo, querido, não é um governo humano, terreno, é o governo de Deus. Agora, sabendo disso, sendo consciente disso, preciso me conscientizar, querido, de interagir com o Senhor, de ser participante com Deus, de entender que eu sou um colaborador com Deus, querido, e intervir em certas coisas por meio da oração, súplica ao Senhor, intercessão. Amém? Então, querido, isso é para a nossa vida, amém? Porque a última palavra, ela vem de Deus. Eu não posso pegar as minhas ideias, os meus planejamentos ou inovações, querido, e simplesmente chegar e executar. Eu não vou terminar bem. Eu preciso saber da vontade de Deus. Eu preciso ter o aval do Senhor. Eu não posso, querido, simplesmente planejar coisas e avançar nisso sem ter uma direção de Deus, sem ter um aval do Senhor. Então, as pessoas, a igreja, o povo de Deus precisa cair na real. Simplesmente estão planejando, idealizando e não estão, querido, esperando Deus falar, não estão procurando saber qual é a vontade do Senhor para aquilo. E a gente precisa, sabe, parar e refletir nisso, querido. Amém? Porque isso faz parte da nossa caminhada em Deus, isso faz parte da nossa jornada com o Senhor, isso faz parte da nossa carreira com Deus, da nossa corrida. Faz parte, meu irmão. Eu não posso simplesmente atrapalhar essa corrida. Versículo 2: todos os caminhos do homem parecem certos a seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Deus, meu irmão, a gente não esconde nada de Deus, nem deve pensar nisso, porque Deus, ele julga, querido, das intenções. Ele conhece as nossas intenções de fazer coisas, de realizar coisas, de planejar, de executar planejamentos. Ele sabe, meu irmão, ele sabe das intenções. Por isso que precisamos andar em conformidade com a vontade dele, andar em conformidade com a direção que ele dá. Amém? Então, isso é para a nossa vida, querido. Isso é para a tua vida. Isso é para a minha vida, querido. Que é para a gente andar bem com Deus. Que é para a gente andar em submissão à liderança do Senhor, à liderança do Espírito. Deixar o Espírito guiar, conduzir nossa vida. A palavra guiar, querido, quer dizer, literalmente está dizendo, é pegar pela mão e levar ao lugar que está determinado chegar. É isso que o Espírito de Deus, ele faz conosco, ele quer fazer com a gente, nos pegar pela mão e nos levar.
ao lugar que a gente tem que chegar. Amém? Então precisamos, sabe, nos submeter à liderança dele, à liderança do Senhor. Um homem que anda com Deus, quer dizer, um homem que se submete à liderança de Deus, que procura saber, conhecer qual a vontade do Senhor. Amém? Deus é bom, irmão. Às vezes as pessoas, pelo fato que... deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Pelo fato de viver em uma denominação, pertencer a uma denominação, não quer dizer que eu sou um cristão. Não quer dizer que eu sou um cristão. O fato de eu pertencer a uma denominação não quer dizer que eu sou um cristão. Que um cristão, ele age de acordo com a vontade de Cristo. Ele se submete à liderança do Espírito, à liderança do Senhor sobre sua vida. Aleluia. Deus é bom, irmão. Deus é muito bom. E lá no Marcos capítulo 8, a Bíblia diz que as multidões cercavam Jesus. E diz que deixa eu chegar lá, para a gente ler, para a gente ver. Amém? Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus. Naqueles dias uma grande multidão novamente se ajuntou, e não tendo as pessoas com que se alimentar, chamou Jesus os discípulos e lhes compartilhou. Então, uma das coisas que Jesus faz é identificar a necessidade daquelas pessoas, sabe? E isso faz parte da vida cristã, meu irmão. A gente não simplesmente querer executar nossa vontade, nossos planos, nossas ideias. Porque eu vou me dar bem. Não. Você vai se dar bem, querido, andando na vontade de Deus. Sabe? Qual a disposição que a gente tem? Qual é a disponibilidade da gente, querido? Quando o Senhor nos acionar em favor de alguém. Qual é a disponibilidade que a gente está tendo? Porque isso faz parte da vida cristã. E Jesus, ele aciona seus discípulos. Jesus chama eles e participa. Compartilha aquela situação. Compartilha a necessidade das pessoas. Tenho compaixão desta multidão. A compaixão é algo que... Aleluia. O vídeo parou aqui, querido, então a gente vai dar continuidade. A gente não vai parar. Então a gente está falando da compaixão que Jesus sentia pela multidão, né? Que a compaixão é algo, querido, que ela flui de um coração que é voltado para Deus. Então, em que nível nós vivemos, querido? E Jesus, ele aciona seus discípulos, tem compaixão desta multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu os enviar de volta às suas casas em jejum, vão desfalecer pelo caminho. Pois alguns deles vieram de longe. Então, meu irmão, Jesus, ele sabe da história das pessoas. Ele identifica a situação do momento. Sabe, querido, a gente precisa disso. A gente precisa de uma comunhão, uma relação com o Espírito de Deus, querido, para a gente vivenciar isso. A gente poder identificar, querido, situações que muitas vezes, naturalmente, a gente não vai poder identificar isso. Só vivendo conectado com o Espírito, só estando em submissão à liderança do Espírito, querido. Existem situações que a gente vai poder identificar.
identificar e intervir por meio de oração e da forma como Deus nos acionar. Então, qual a disponibilidade que a gente tem, ou está tendo, ou terá, quando o Senhor nos acionar em favor? Porque Jesus, quando aciona os discípulos, é para servir aquela multidão. Né? Então, o versículo 4, ele diz assim, ó: entretanto, os discípulos alegaram, questionaram, onde neste lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Isso é um questionamento, querido. E, sabe, a nossa posição não é questionar. Nossa posição, querido, é se posicionar. É se posicionar. Como vai acontecer não é da minha conta ou da tua conta, querido. Simplesmente a confiar, se posicionar e confiar em Deus. Correr a corrida, correr a carreira. Aleluia. Indagou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles: 7. Então, Jesus, querido, o Senhor, Ele só quer saber da nossa disponibilidade. Aí a palavra diz aqui que Jesus mandou que todos se assentassem. Isso fala, querido, de organização. E pegou os pães, rendeu graças e entregou para os discípulos. Por quê? Simplesmente para eles cooperar com o Senhor, porque nós somos cooperadores do Senhor. Não devemos fazer nada por conta própria, querido. Simplesmente se colocar como disponível para cooperar com o Senhor. Sabe por quê? Porque é o Senhor que quer fazer por meio da nossa vida, mas isso só vai acontecer de conformidade com a disponibilidade que a gente tiver. Precisamos disso. Precisamos disso. Para correr a corrida, para avançar com o Senhor, precisamos dessas coisas. Hebreus capítulo 12, para a gente finalizar. Eu gosto muito disso. O Senhor vem falando comigo sobre Hebreus 12. Eu amo esse texto. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. A primeira testemunha que nos ensina, que nos impulsiona, é Hebreus 11. Você vai ver testemunhos extraordinários, que se a gente é para nos incentivar, nos motivar. E grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O embaraço, meu irmão, é peso. Você não vai conseguir correr carregando peso. E o peso, muitas vezes, é a preocupação, é a ansiedade, querido. É você não renovar a tua mente com a palavra. É você começar a ver vídeos na internet. É você começar a ver mensagens na internet. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você não precisa se apegar àquilo que os homens dizem. Aquilo que os homens dizem que Deus disse. Você precisa se apegar àquilo que Deus disse para você. Sabe por quê? Porque é mais seguro. É mais seguro, meu irmão. É mais seguro para você correr. Então, se livrando do embaraço, se livrando do peso e do pecado que nos envolve. Aleluia! Nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Existe uma corrida, querido, que foi proporcionada por Deus para a gente correr, para a gente avançar. Para a gente quer chegar aonde o Senhor quer te levar, precisa, querido, correr. Precisa se apressar. Precisa se posicionar. É simplesmente uma questão de posicionamento. Muitas vezes é um posicionamento que você vai receber julgamento de pessoas.
Mas não importa, querido, porque é mais importante você obedecer a Deus do que a homens, querido. Se submeta à liderança do Senhor, se submeta à liderança do Espírito. Deixa o Espírito do Senhor te guiar, deixa o Espírito do Senhor conduzir você, pegar você pelo braço e te levar, querido. Nós precisamos disso. Versículo 2 diz, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, olhando fixamente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhar firmemente, meu irmão, é a gente persegui-lo, é a gente não perdê-lo de vista. Olhar firmemente para o Senhor. A gente só vai conseguir correr a corrida, correr a carreira, olhando para Ele, olhando firmemente para o Senhor e não perdê-lo de vista, persegui-lo, querido. E eu quero te dizer algo que o Senhor ministrou para mim. Corra como se estivesse correndo de um leão, enxergando diante de você uma porta. A porta, querida, é o lugar onde Deus quer te levar. Sabe, se você parar e pensar essa mensagem, quando Deus diz para você, corra como se estivesse correndo de um leão, você não vai ter tempo, querido, para parar, para olhar para um lado e para outro, para analisar situações, para olhar coisas, não perder tempo. Você não vai ter tempo. Então, a ordem do Senhor, corra, meu irmão, corra a corrida. Ele diz, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele chegou onde tinha que chegar, porque simplesmente se posicionou. Ele quis chegar aonde Deus queria que ele chegasse, para sentar-se à destra do Pai. E tudo isso em favor de cada um de nós, querido. Então, nós podemos fazer isso. Versículo 3. Refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa. Ele, meu irmão, foi grande a afronta contra ele. Foi grande a oposição contra ele. Vão se levantar contra você mesmo, meu irmão. Corra como se estivesse correndo de um leão. Não se importa com as afrontas, com as oposições. Não se importe, querido. Não se importe. Ele diz, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Então, querido, não pare. Corra a sua corrida. Corra a carreira que Deus propôs para você. Não estamos aqui em vão. Nós não estamos no mundo, nós estamos em Cristo. Nós estamos passando um período de tempo no mundo. Estamos de passagem para casa. Agora eu te digo, não vá para casa sem completar a sua missão. Não vá para casa sem completar a sua missão. Bem, eu quero finalizar aqui agradecido ao Senhor por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus, e pela sua vida, que eu sei porque sei que será alcançada pelo poder da palavra do Senhor. Amém? Então, graça e paz, e até a próxima, em nome de Jesus.